Olá, estamos aqui para mais uma aula da Escola de Líderes do Desafio Jovem do Brasil e nesta aula nós vamos falar sobre o quinto valor fundamental deste módulo que estamos estudando, dos valores fundamentais. E nesta aula, como disse, nós vamos falar do quinto valor. Esse quinto valor é a mordomia. Mordomia. Você já parou para pensar sobre o que é isso? Sobre o que é ser mordomo de Deus? Esse valor fundamental, ele é muito importante porque ele traz-nos a perspectiva do gerenciamento daquilo que Deus nos dá, de tudo aquilo que Deus nos dá. Não é só importante para quem trabalha no ministério para gerir bem os recursos e o chamado que Deus lhe deu. Porque a ideia de mordomia é essa, é gerir fielmente o chamado e os recursos de Deus. Agora, pense comigo, tudo que você tem não é seu. Tudo que você tem é de Deus. Deus lhe deu, inclusive a sua própria vida, e por isso você deve ser um bom mordomo. Pensando nessa perspectiva, como nós podemos definir mordomia? O que é mordomia? Primeira coisa, mordomia é reconhecer que Deus é o Criador e dono de todas as coisas. Deus criou todas as coisas, diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E também mordomia é saber que tudo que eu tenho, como eu disse há pouco, vem de Deus. Nada que eu tenho vem de mim mesmo. Não é do meu próprio esforço, mas vem de Deus. E mordomia é gerir responsavelmente tudo o que Deus nos tem dado. Absolutamente tudo aquilo que Ele nos tem dado. E é também cumprir cuidadosamente o chamado, a vocação, aquilo que Deus lhe dá como a sua vontade, a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Então, quando eu sou um bom mordomo, eu sou um bom mordomo não só da minha vida, mas de tudo que eu recebo. Por exemplo, se você é casado, você deve gerir bem o seu relacionamento com a sua esposa, a tal ponto de você ser um bom mordomo no tempo que você dá para o ministério, quanto para a sua família. É interessante perceber que, principalmente no trabalho do Desafio Jovem, via de regra, nós trabalhamos 24 horas, 7 dias por semana, principalmente aqueles que residem, moram dentro do Desafio Jovem. Queridos, isso não é ser um bom mordomo, isso não é saudável. Se você tem filhos, é pior ainda, porque se você trabalha demais, como é que serão seus filhos? O que é que você está plantando? Portanto, ser um bom mordomo é gerenciar, é gerir de maneira equilibrada e adequada aquilo que o Senhor nos dá. Portanto, meu irmão, nós precisamos e devemos ser excelentes mordomos, não só no ministério, mas em todas as áreas que o Senhor coloca na nossa vida. Como que nós podemos gerenciar e gerir isso? O que Deus deu para você gerenciar? Quer ver um exemplo? Que às vezes nós não somos bons mordomos disso? O nosso tempo. O nosso tempo. Nós não somos bons mordomos do tempo. Nós não conseguimos gerenciar o nosso tempo adequadamente e perdemos muito tempo. Temos ladrões do tempo. Portanto, faça um planejamento da sua vida, da sua semana, do seu dia, para que você não perca tempo com coisas desnecessárias e você seja proveitoso e um bom mordomo para glorificar a Deus em tudo aquilo que você faz. É óbvio que você vai ter tempo de descanso, você vai ter tempo de lazer, mas desenvolva essa agenda para gerenciar bem o seu tempo. Quer ver outra coisa importante que Deus lhe dá e que às vezes nós não sabemos gerenciar? Os nossos relacionamentos. Como eu disse, o relacionamento com a família, com a esposa, com os filhos, com os amigos. É importante você ter relação com os amigos. Quero lhe contar uma experiência rapidinha sobre essa questão. Fui diretor interno do Desafio Jovem por 3 anos. E só percebi que o meu ciclo de amizades havia se restringido imensamente depois que eu saí do Desafio Jovem.
Por quê? Na minha cabeça, o meu tempo era para o desafio jovem. E eu não tinha relacionamentos que pudessem até me encorajar, colegas de ministério. E às vezes até você fica aí, nós temos os nossos encontros. O ano passado nós fomos lá no encontro, lá no Nordeste do país, algo extraordinário, maravilhoso, vendo aquelas belezas da criação, daquele estado maravilhoso lá de Pernambuco. Então, queridos, é importante nesses tempos de conferência, de viagens, você desfrutar da amizade dos seus colegas, dos seus amigos, você ter uma boa relação com essas pessoas. Outro importante fator é você ser um bom mordomo do seu dinheiro e do dinheiro que Deus coloca nas suas mãos e dos bens que Ele lhe dá. É importante você gerenciar muito bem os seus recursos. É importante você gerenciar os seus recursos. Por quê? Porque os seus recursos devem glorificar a Deus. Outra coisa importante é você gerenciar os seus talentos, as suas habilidades, as suas capacidades, os seus dons espirituais. Gerenciar bem a sua carreira, porque Deus tem lhe dado isso, a sua carreira. A autoridade que Deus lhe dá, como é que você lida com a sua autoridade? Aí no seu centro, no Desafio Jovem, onde você trabalha com os alunos, como é que você gerencia isso? Como é que você gerencia o seu tempo? Como é que você gerencia a sua autoridade? Agora, como é que você pode desenvolver isto? Pensando nessas características, nesses quesitos que Deus tem colocado na sua vida, como você pode ser um bom mordomo dos seus relacionamentos, por exemplo. Você precisa desenvolver relacionamentos positivos com outras pessoas. Você precisa manter os relacionamentos claros mediante a resolução de conflitos. Então, se você tem dificuldade com alguém, teve algum problema com um irmão, um colega, um amigo, você precisa resolver isso. Como? Perdoando os outros quando lhe magoam. E pedindo perdão quando você magoa outras pessoas. Isso é ser um bom mordomo dos relacionamentos. Seguir as direções de Deus para os relacionamentos com as suas autoridades, com aqueles a quem você deve submissão. Seguir também a direção de Deus para os relacionamentos que estão debaixo da sua autoridade. Porque às vezes nós queremos algo quando nós devemos nos submeter e fazemos completamente diferente quando as pessoas estão submissas a nós. Por isso nós devemos ser bom mordomos disso. Entender que o ministério se edifica sobre relacionamentos e não simplesmente com bens ou com dinheiro. E você deve desenvolver isso por quê? Porque você deve ser um bom mordomo nos seus relacionamentos. Mas não só nos relacionamentos. Também deve ser um bom mordomo nos seus recursos. Nos recursos que Deus tem colocado nas suas mãos. É usar sabiamente esses recursos. Principalmente, nós vemos, infelizmente, muitas pessoas não tendo uma boa atitude com os bens e os recursos do ministério. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Os recursos que você usa no Desafio Jovem não são do Desafio Jovem. Não são seus, são de Deus. O ministério do Desafio Jovem não é meu, não é seu, não é do seu diretor, não é da sua liderança. O ministério do Desafio Jovem é um ministério divino e todo dinheiro, todo recurso, todo bem que entra aí dentro não é de ninguém, não é nosso, é de Deus. Portanto, nós devemos, sim, fazer bom uso dos materiais e dos recursos que o Senhor tem nos dado. Usar sabiamente os recursos financeiros do ministério, a aplicação do dinheiro. Usar sabiamente os recursos pessoais, as pessoas, a equipe, as pessoas que Deus tem colocado para trabalhar com você, tratá-los de maneira adequada. Porque a equipe é fundamental. Quer ver, querido, algo extraordinário dentro de uma organização é a sua equipe. A equipe é fundamental. Henry Ford dizia que ele poderia perder todas as coisas, mas se você lhe desse a equipe dele, ele reconstruiria todas elas novamente. Porque a equipe é fundamental. Sem equipe, nós não vamos a lugar nenhum. Sem pessoas, nós não progredimos, portanto, nós devemos ser bons mordomos da nossa equipe, nos nossos relacionamentos, dos recursos que Deus tem nos dado.
e também usar sabiamente o tempo, com todos os quesitos da nossa vida. E isso é fundamental. Por quê? Porque quando nós agimos desta maneira, como liderança, os nossos liderados vão ver isso e serão inspirados por esse valor fundamental, a mordomia, porque eles vão olhar para nós e vão perceber em nós que somos bons mordomos daquilo que o Senhor tem nos dado. Portanto, nós devemos também procurar ensinar os nossos alunos direta e indiretamente sobre esse valor fundamental. Como é que você pode ensinar os alunos, por exemplo, que estão no programa, sobre mordomia? Uma coisa importante é você falar sobre o dízimo. Querido, isso é muito importante. Muitas pessoas querem administrar o seu próprio dízimo. Você deve dar o seu dízimo aonde está a sua cobertura espiritual. Você deve dizimar. Por quê? Porque Deus pede a 10ª parte daquilo que Ele nos dá. Talvez você tenha uma visão diferente do que eu estou dizendo, mas, querido, eu entendo biblicamente dessa maneira, que nós devemos ser dizimistas. Eu não devo administrar o meu dízimo. Nós devemos estar debaixo de uma cobertura espiritual e dizimarmos. E nós devemos ensinar os nossos alunos a também fazer isso. E a dizimar porque dessa maneira nós vamos exercer a mordomia. Nós devemos dizimar mesmo se tivermos muito pouco. Os alunos também, às vezes lá eles recebem um dinheirinho da família para cantina e para comprar uma ou outra coisa, mas ensine-os a tirar o dízimo. Eu faço algo todos os meses com o meu filho de 3 anos e meio. Eu dou uma pequena quantia para ele em dinheiro e estou ensinando ele todos os meses a levar o seu dízimo na casa do Senhor. E isso é pedagógico, irmãos. Não é o meu dízimo que ele entrega o dízimo dele. Ele recebe o dinheiro, eu tiro a 10ª parte, isso aqui é dízimo, o restante você vai gastar da maneira que você achar que deve gastar. É óbvio que nós o instruímos a isso, mas ele vai lá e leva o dízimo dele para a igreja, para a casa do Senhor. Então, nós devemos entender que tudo que temos vem de Deus e nós devemos desenvolver isso na vida dos nossos alunos. Nós devemos transferir os nossos bens, as nossas posses a Deus e pedir direção de Deus no uso do nosso dinheiro, do dinheiro que Deus tem nos dado. Nós precisamos também pedir direção de Deus no tempo que Ele tem nos dado, nas capacidades que Ele tem nos dado, para sermos bons mordomos. Pensando na mordomia, onde é que você pode hoje, agora, começar a aplicar esse valor fundamental na sua vida? Que você possa refletir nisso, que você possa pensar sobre esse valor fundamental e que você possa, para a honra e glória do Senhor, você possa aplicar esse valor na sua vida, sendo um bom mordomo de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima aula.